A morte de Alexandre Magno Abrão, o Chorão, vocalista do Charlie Brown Jr., foi um dos acontecimentos mais chocantes da música brasileira no início dos anos 2010. Ele não era apenas um cantor, era um símbolo de rebeldia, autenticidade e identificação para milhões de jovens. Sua partida inesperada, em 6 de março de 2013, deixou o país em estado de luto e abriu uma profunda discussão sobre fama, solidão, dependência química e saúde mental. Chorão sempre foi conhecido por sua personalidade intensa. Nascido em 1970, em Santos, ele cresceu entre skate, música e as dificuldades típicas de um jovem que lutava para encontrar seu lugar. Sua trajetória marcada por superações, batalhas internas e carisma explosivo acompanhou toda a carreira. Mesmo no auge do sucesso, era perceptível que Chorão carregava dentro de si uma inquietação profunda, às vezes expressa nas letras melancólicas e nas entrevistas mais pessoais. A relação com o trabalho era igualmente intensa. Chorão era perfeccionista, criativo e extremamente exigente. Fazia questão de supervisionar tudo: letras, gravações, shows, clipes, figurinos, iluminação e até detalhes de logística. Isso o deixava sobrecarregado, principalmente quando enfrentava conflitos internos na banda. Embora amasse o que fazia, vivia sob uma pressão que parecia maior do que ele próprio admitia publicamente. Um ponto muito comentado após sua morte foi o impacto que a separação conjugal teve em seus últimos anos. Pessoas próximas relataram que aquela ruptura mexeu profundamente com sua autoestima e com sua rotina emocional. Chorão não era alguém que lidava bem com despedidas ou mudanças bruscas. A perda de alguém com quem conviveu intensamente por tantos anos deixou nele um vazio difícil de preencher, e isso se refletiu em vários aspectos de sua vida, inclusive no modo como buscava escapar da dor. Nos anos que antecederam sua morte, o cantor enfrentou turbulências significativas em sua vida pessoal. O término do relacionamento com sua ex-esposa, Graziela Gonçalves, com quem esteve por mais de 15 anos, marcou-o emocionalmente. Amigos próximos afirmaram que aquela separação o abalou de maneira intensa, atingindo o artista em sua parte mais humana e vulnerável. Para alguém que vivia de emoções fortes, esse golpe se transformou em uma ferida aberta. Na madrugada do dia 6 de março de 2013, a rotina de Chorão mudou drasticamente. Ele estava morando sozinho em seu apartamento na região de Pinheiros, em São Paulo. Durante dias, o vocalista havia se isolado, algo que preocupava amigos e familiares. O motorista de Chorão, já acostumado com os horários irregulares do cantor, estranhou quando ele deixou de responder mensagens e ligações por um longo período. Preocupado, o motorista decidiu ir até o apartamento do artista. Ao chegar, encontrou um silêncio incomum e repetidas tentativas de contato sem resposta. Após insistência, conseguiu entrar no local. O que viu em seguida se tornaria manchete no país inteiro. Chorão estava caído no chão, sem vida. O ambiente mostrava sinais de que ele havia passado o dia sozinho, mergulhado em um estado emocional e físico delicado. A polícia foi acionada imediatamente. Ainda na madrugada, equipes de perícia chegaram ao local para avaliar a situação. O apartamento apresentava grande desorganização, com objetos espalhados, alimentos deteriorados e sinais claros de que Chorão vivia um período de descontrole. Essa cena reforçou a impressão de que o vocalista estava dias isolado, sem cuidados básicos e imerso em um quadro de deterioração emocional. O laudo oficial divulgado posteriormente apontou que a causa da morte foi uma overdose de cocaína. O exame toxicológico revelou níveis altos da substância no organismo do cantor, indicando uso prolongado e sem controle nas horas anteriores à morte. Embora o caso tenha sido tratado como overdose acidental, muitos próximos afirmam que Chorão vinha travando uma batalha interna intensa contra a dependência química e crises emocionais. A morte de Chorão se tornou ainda mais simbólica porque ele sempre foi alguém que usava música como desabafo, falando de angústias, medos e frustrações. Letras como Só os Loucos Sabem e Pontes Indestrutíveis ganhariam novo significado após sua partida, como se o próprio artista estivesse tentando pedir ajuda por meio de suas palavras. A repercussão no Brasil foi imediata. Fãs se reuniram em frente ao prédio, levando cartazes, skates e flores. As rádios dedicaram horas inteiras tocando Charlie Brown Jr., enquanto programas de TV exibiam imagens antigas do cantor, entrevistas emocionantes e depoimentos de músicos que o admiravam. Nas redes sociais, a notícia viralizou rapidamente, marcando um dos grandes momentos de comoção nacional daquela década. Os integrantes da banda ficaram devastados. Champignon, baixista e amigo de longa data, foi um dos mais afetados emocionalmente. Ele chegou a declarar que Chorão era como um irmão, alguém com quem tinha dividido palco, sonhos, brigas e reconciliações.
A perda o abalou de forma tão profunda que, meses depois, Champignon também morreria, em setembro de 2013, em um caso de suicídio, o que fez muitos relacionarem o evento diretamente à dor pela morte de Chorão. O velório de Chorão aconteceu em Santos, sua cidade natal, reunindo milhares de fãs, músicos, familiares e amigos. Sua mãe, Dona Nilda, e Graziela Gonçalves protagonizaram momentos de profunda emoção, reforçando como o artista havia marcado a vida de todos ao seu redor. A despedida foi marcada por aplausos, lágrimas e a certeza de que um capítulo importante da música brasileira se encerrava ali. Após sua morte, documentários, livros e homenagens foram produzidos, buscando registrar sua trajetória e compreender a complexidade de quem ele realmente era. Chorão deixou um legado gigantesco, músicas eternas, frases icônicas, shows memoráveis e uma geração que se viu representada em sua rebeldia e sensibilidade. Mas sua morte também deixou um alerta sobre a necessidade de cuidar da saúde mental, especialmente em ambientes de alto estresse como o meio artístico. Após a comoção nacional causada pela morte de Chorão, uma série de acontecimentos, análises e relatos emergiu, oferecendo um panorama mais amplo sobre os últimos dias do vocalista e o impacto de sua ausência. Esta segunda parte explora desdobramentos, bastidores e consequências emocionais e profissionais que se seguiram, ajudando a compreender como aquele momento trágico reverberou profundamente no cenário musical e na vida das pessoas mais próximas ao artista. Nos dias posteriores ao falecimento, equipes de investigação continuaram examinando minuciosamente o apartamento de Chorão, buscando entender seu estado mental e físico nas últimas horas. Relatos de amigos próximos indicavam que o cantor vinha alternando momentos de grande sensibilidade com picos de irritação e silêncio prolongado. Essa instabilidade já havia chamado a atenção de colegas da banda e da família, mas ninguém imaginava que o desfecho seria tão devastador. Pessoas que conviveram com ele contaram que Chorão sempre mantinha uma certa armadura emocional, camuflando suas fragilidades por trás de um comportamento explosivo e de uma personalidade dominante. O público também começou a revisitar entrevistas antigas do vocalista, especialmente aquelas em que ele falava sobre pressões, expectativas e a dificuldade de confiar em pessoas ao redor. Em várias ocasiões, Chorão deixava transparecer que carregava uma sensação constante de responsabilidade pelo sucesso da banda, como se cada erro fosse exclusivamente dele. Além disso, a fama repentina que o Charlie Brown Jr. A mídia, por sua vez, passou a explorar diferentes ângulos da tragédia. Programas de televisão relembraram a trajetória de Chorão, trazendo depoimentos inéditos, bastidores de shows e entrevistas que mostravam momentos de vulnerabilidade. Jornais e revistas tentavam entender como um artista tão influente havia chegado a um estado tão crítico. Especialistas em saúde, dependência química e comportamento humano foram convidados para discutir os desafios enfrentados por figuras públicas, revelando um lado obscuro do mundo da fama: a solidão profunda, a pressão constante e a dificuldade de pedir ajuda. Ao mesmo tempo, fãs organizaram vigílias, tatuagens coletivas, rodas de skate e homenagens musicais, mostrando que Chorão havia marcado profundamente uma geração. Nas escolas e nas ruas, suas músicas ganharam ainda mais força. Versos que antes eram apenas poéticos passaram a ser vistos como desabafos reais de alguém que lutava contra si mesmo. Para muitos jovens, ele se tornou um símbolo de autenticidade e honestidade emocional. A ausência de Chorão também trouxe impacto direto para a banda. O Charlie Brown Jr. estava em atividade, com projetos encaminhados e planos para novas turnês. Músicos e equipe técnica se viram diante de uma interrupção abrupta e traumática. Nos bastidores, muitos relataram dificuldade em lidar com o silêncio deixado por ele. Depois de anos convivendo com sua energia intensa, sua liderança e seu jeito único de comandar o grupo, a perda gerou um sentimento de desorientação e vazio criativo. Durante esse período, Champignon, o baixista, se tornou uma das figuras mais vulneráveis emocionalmente. Amigos próximos disseram que ele carregava uma sensação profunda de culpa, como se tivesse deixado de perceber sinais importantes. Embora não fosse responsável pela morte do amigo, essa carga interior o consumiu intensamente. Ele chegou a comentar com pessoas próximas que sentia dificuldade em seguir com a vida sem Chorão, e que o vazio deixado pelo vocalista era insuportável. Esse sofrimento persistente, mesmo sem repetir fatos da primeira parte, foi um dos elementos que agravaram seu estado emocional nos meses seguintes. Outro desdobramento importante foi a reflexão cultural que se seguiu. A morte de Chorão abriu espaço para debates profundos sobre saúde mental no meio artístico. O Brasil começou a discutir mais abertamente temas como depressão, dependência química, ansiedade e a dificuldade que artistas têm em demonstrar fraqueza diante das expectativas do público. Programas de rádio e TV convidaram músicos que passaram por situações semelhantes, criando um ambiente de compreensão e alerta para outros profissionais da arte.
As homenagens não pararam. Em Santos, cidade natal do cantor, ruas ganharam muros grafitados com sua imagem, pistas de skate foram decoradas com trechos de suas músicas e eventos culturais passaram a usar seu nome como símbolo de resistência e autenticidade. Em outras regiões do país, bandas de rock organizaram eventos beneficentes e shows tributo, sempre ressaltando a importância de Chorão para a música brasileira. Com o passar dos meses, a figura de Chorão adquiriu um caráter quase lendário. Ele não era lembrado apenas como vocalista de uma banda, mas como porta-voz de uma geração que se identificava com suas letras sinceras e seu comportamento irreverente. Seus erros e acertos passaram a ser analisados com mais humanidade, considerando o contexto emocional complexo que enfrentou em sua vida pessoal e profissional. Se você é fã do Charlie Brown Jr., deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo para manter viva a história de um dos maiores nomes do rock nacional. Comente abaixo, qual música do Chorão mais marcou sua vida?